Salve, salve, senhores, professor Lucas na área com exemplo 2 de matrizes. Enem diz o seguinte: um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4. E segundo a tabela embaixo, que é a matriz, que eu tenho lá matemática, português, geografia e história. Então seria a nota do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. A gente pode ver que em matemática não é muito bom, né? Mas seria a nota de matemática, as 4 notas de português, as 4 de geografia e as 4 notas de história. Ele fala, ele observou que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando o produto de matriz. Então eu já dou a dica, ó. Ele pegou essa matriz, ele vai multiplicar por alguma outra matriz, de tal forma que lá no final eu vou ter que ter uma matriz média, né? Por exemplo, aqui sairia uma nota anual de matemática, a nota anual de português, a nota anual de geografia e a nota anual de história. Entenderam? Primeiro ponto é entender o enunciado. Eu vou multiplicar, dá a dica ainda, ó, vou multiplicar por alguém, tá bom? Por alguma matriz, e essa multiplicação ela vai gerar uma terceira matriz, tá? E essa matriz tem que ser uma nota de matemática, uma nota de português. Vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro tem uma matriz 4x4, certo? Eu tenho que gerar uma nota de matemática, uma de cada uma, ou seja, eu tenho que gerar uma matriz 4 linhas e uma coluna. Então vamos lembrar um pouquinho da regra de multiplicação entre matrizes. Primeiro, para que as matrizes sejam multiplicáveis, eu sei que esses dois termos aqui têm que ser iguais. O que quer dizer? Que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, se aqui é 4, aqui é 4. Tudo bem? E nós observamos também, sabemos que o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, elas resultam na matriz que eu vou gerar, tá? Então nós sabemos que a matriz que eu gerei é 4 por 1. Ou seja, aqui é 4 e obrigatoriamente aqui é 1. Moral da história: eu sei que essa matriz que eu tenho que multiplicar para gerar a média é uma matriz 4 por 1. Tá bom? Agora eu preciso saber qual é essa matriz. Agora fica fácil. Por quê? Porque como eu faço a média anual, no caso média aritmética, se eu tenho 4 notas, eu não vou somar todo mundo e dividir por 4? Então é fácil. Olha só. É só montar uma matriz com 4 elementos iguais a 1/4. Vamos fazer a prova real? Como que eu faço multiplicação entre matriz mesmo? Para linha vezes coluna. Então vai ser essa linha vezes essa coluna, né? Aí eu vou gerar o quê? Vou gerar uma matriz que vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 5,9 vezes 1/4 mais 6,2 vezes 1/4 mais 4,5 vezes 1/4 mais 5,5 vezes 1/4. Entendeu? Esse resultado vai dar o que na realidade, em outras palavras? Eu posso escrever isso como se fosse, ó, colocando 1/4 em evidência, não ficaria assim, ó? Se eu colocar todo 1/4 em evidência, 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5, todo mundo vezes 1/4, que é a mesma coisa de fazer isso aqui. E isso resultaria no quê? Na média aritmética de matemática, certo? E assim por diante. Então, por exemplo, se eu pegasse ali a nossa segunda linha, ó, segunda linha vezes a coluna, linha vezes coluna, seria a mesma coisa, ó, 6,6 vezes 1/4 mais 7,1 vezes 1/4 mais 6,5 vezes 1/4 mais 8,4 vezes 1/4. Que se eu colocar 1/4 em evidência, ficaria a soma de todos
Então ficaria 6,6 mais 7,1 mais 6,5 mais 8,4, todo mundo vezes 1/4, que é a mesma coisa de fazer isso aqui. Entenderam ou não? E assim por diante. Se eu fizer a terceira linha vezes essa coluna, vai dar a mesma coisa. Olha só, essa é a média de matemática, essa é a média de português. A geografia, pela lógica, não vou nem escrever aqui, mas ficaria o quê? Ficaria 8,6 mais 6,8 mais 7,8 mais 9, todo mundo dividido por 4. Gente, ele não quer resposta, por isso que eu não estou calculando para vocês. Mas aqui você faria a mesma coisa, ó. Vai estar um termo vezes 1/4, 6,8 vezes 1/4, 7,8 vezes 1/4, 9 vezes 1/4. Bom? Pega a última linha, multiplica pela coluna, vai dar a mesma coisa. 6,2 vezes 1/4, 5,6 vezes 1/4, 5,9 vezes 1/4, 7,7 vezes 1/4. Que é a mesma coisa de fazer isso daqui, ó. Mais 5,9, mais 7,7, todo mundo dividido por 4. Então pronto, cada cor representa uma média anual de cada disciplina, certo? Melhor ainda, correspondendo às disciplinas matemática, português, geografia e história. Certíssimo? Então, para achar a média, basta multiplicar pela matriz 4/1 com todos os elementos iguais a 1/4. Então tomem cuidado, hein? Não é B de bola não, é E de escola, alternativa correta. Então, alternativa correta, alternativa E de escola, que representa essa matrizinha aqui. Certinho? Então, até a próxima.